Todo poder emana do povo, que o exerce por seus representantes legais ou diretamente nos limites desta Constituição. Estamos diante do artigo 1º da Constituição Brasileira, da República do Brasil, de 1988. E nós vamos explicar dois fenômenos. O primeiro deles é a criação de um novo crime, o crime de abuso de poder religioso, como foi suscitado pelo relator do julgamento no TSE, o ministro Edson Fachin, que também é ministro do STF, e que ele quis reconhecer que as igrejas têm que ser limitadas, e eu não só falo igrejas evangélicas, mas também igrejas católicas, na sua possibilidade de apresentação de candidatos à sua Assembleia. Só para a gente entender esse caso da vereadora de Lusiânia, município de Goiânia. A vereadora Valdirene Tavares, que foi eleita em 2016, foi acusada de abuso de poder religioso pelo Ministério Público Eleitoral. E o julgamento começou a acontecer agora no mês de junho e chegou a algumas votações no mês de julho. O que acontece nesse julgamento? O Ministério Público Eleitoral diz que a vereadora convocou diversos pastores, pois ela também seria uma pastora evangélica, e pediu votos para ela, pedindo que os pastores, de alguma forma, intercedessem nas suas assembleias, nas suas congregações, para conseguir esses votos. Pois bem, como eu disse, o artigo 1º da Constituição Federal, ele esclarece que a soberania no Brasil é exercida pelas pessoas, pela população, pelo povo brasileiro, que o exerce através dos seus representantes, ou seja, por meio do voto universal, direto e secreto. E esses representantes deveriam ter algum tipo de compromisso com o povo. Em regra, a gente vê que não tem. É tanto que você vê um candidato que se elege prometendo que vai estar apoiando determinadas políticas e no meio do caminho ele briga com outro político, ele briga com alguém, ele sai do partido e ele abandona aquelas promessas. Na eleição seguinte ele volta pedindo mais votos, dizendo que vai fazer tudo aquilo que ele não fez na primeira vez. Ou então um candidato simplesmente se elege, afirmando que outros candidatos são pessoas ruins, corruptas, fala mal, e em alguns momentos ele está próximo, ele está coligado, ele é amigo, ele conversa com esses outros políticos, declaradamente enganando a população. Abuso de poder. O abuso de poder é uma figura eminentemente trazida pelo princípio da moralidade. O princípio da moralidade, ele está esculpido primeiramente, originariamente, no direito administrativo. E o que consiste o abuso de poder dentro do princípio da moralidade? O abuso de poder é quando uma pessoa, ou usando da sua força física, ou usando do seu dinheiro em larga escala, ou utilizando a máquina pública, utilizando o Estado, ele promete favores ou ele obriga as pessoas a votarem nele ou nos candidatos que ele quer. Vamos aos exemplos. No princípio da moralidade, eu aprendo que o servidor público ele tem a obrigação de fazer o que está determinado em lei. E ele não pode usar o exercício da lei para promover a si mesmo, a sua pessoa individual. No abuso de poder político, eu, ao invés de realizar ações para o benefício da população, eu vou lá e digo assim, quem está fazendo sou eu, me agradeçam. Se não fosse eu, não teria nada disso. Vocês já estão vendo que na maioria dos casos exercidos aqui no Brasil, das legislaturas, dos mandatos, ocorre abuso de poder político. Quase todos os candidatos querem associar uma ação governamental à sua pessoa, quando a gente sabe que isso não existe. Existe um governo, existe um grupo de pessoas que estão trabalhando, existe um grupo de servidores públicos que estão trabalhando para aquela ação pública, para aquela atitude ser concretizada. Pois bem, existe também um abuso do poder econômico. Muitos empresários, muitas pessoas ricas,
Às vezes, membros também do serviço público vão lá e oferecem muito dinheiro, oferecem empregos e compram, digamos assim, pessoas para votarem nele. Elas compram o voto daquelas pessoas e acabam se elegendo, e é quase impossível alguém concorrer com elas, porque elas têm algo que é difícil você ter. Você prometer emprego, você prometer dinheiro, você prometer favores, você prometer reforma numa casa para alguém votar em você. Tudo isso é terminantemente proibido pela legislação eleitoral. Mas agora o ministro Edson Fachin quer criar um novo elemento, o abuso do poder religioso. Por quê? Porque, segundo ele, a vereadora Valdirene, enquanto pastora evangélica, quando chamou os outros pastores para dizer que eles convencessem as suas assembleias a votarem nela, ela estava abusando do poder religioso. Gente, qual é o problema dessa análise? Na verdade, tem vários. O primeiro é o princípio da legalidade. Ninguém é proibido de, dentro de uma igreja, apresentar candidatos. Segundo, existe a questão da liberdade religiosa. Eu posso me reunir com membros da minha igreja e dizer: pessoal, vamos votar somente em pessoas que tenham a mesma fé cristã que a gente. Isso também não constitui crime. 2. Não existe previsão legal para se criar o crime de abuso de poder religioso. E um dos princípios fundamentais da legislação eleitoral é o princípio da anterioridade. Para valer nas eleições, as regras que valem têm que ser exaradas, têm que ser decididas no mínimo com um ano de antecedência. E o mais grave, se você criar o crime de abuso de poder religioso, você está indiretamente criando a figura de que o religioso, o padre, o pároco, o diácono, o presbítero, o bispo, o pastor, eles são elementos do Estado. E eles podem efetivamente criar atos administrativos, porque o poder político, ele só existe quando você consegue criar atos administrativos que influenciam diretamente na vida das pessoas. Na igreja isso não existe. Então há uma série de absurdos na tentativa de se criminalizar a atuação de evangélicos na política. E isso fica muito claro. Eu sei que algumas igrejas católicas também têm seus candidatos, mas o que eu percebo é que nenhuma proporção muito menor, e incomoda muito menos você ter pessoas que se digam católicas, ou ateias, ou bandistas, ou candomblecistas, ou de outros agrupamentos religiosos, ciganos, dizendo que querem ser eleitos. Mas quando se fala do grupo de pessoas evangélicas, parece que o nosso povo não tem direito a ter uma fé. Existe toda uma perseguição ao cristianismo. E nós estamos aqui para denunciar, para falar e para discutir. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreva no canal e vamos crescer juntos. Muito obrigado.